eu tenho ainda as ideias de que, bom, com a Guerra Mundial eu tive planejamento central, então na época de paz vamos usar isso. Então vamos substituir a economia e o sistema de lucros e a racionalidade, o caos da produção, pelos engenheiros que vão produzir, jogando em fora o cálculo em dinheiro de lucratividade, e levar em conta métodos matemáticos, como se fosse um grande problema de engenharia, o problema locativo. Tá? Então, a tese da impossibilidade do socialismo surge nesse contexto, né, contra o marxismo, contra essas ideias de planificação econômica que eram dominantes na época. Né? Então, nós temos, além de Mises, que é a melhor exposição disso, nós temos ainda outros autores que são citados ali, que citam nesse mesmo ano o argumento da impossibilidade do cálculo econômico. Né? É bem interessante ler esse autor russo, né? Que ele faz o estudo empírico da coisa na União Soviética, de como que o problema do cálculo se manifesta ali, nos primeiros anos da Revolução. Né? Bom, vamos então ao argumento do Mises, em um pouquinho mais de detalhes. Né? Bom, como ele parte, segundo, da mesma forma que Marx, imaginando que existe uma espécie de mercado de bens de consumo. O que é crucial é o mercado de bens de capital. Né? Existem, pode ter cupons, que as pessoas ganham cupom, vale horas de trabalho ou algo parecido. Né? E eu troco aquilo por bens de consumo final. Né? O grande problema, a cruz da questão, está na avaliação dos bens de capital. Né? Porque os bens de capital, lembrando da teoria austríaca do capital, né, que eu tenho várias fases, bens se transformam em outros, que se transformam em outros, e isso, quanto mais complexo for o sistema econômico, a gente perde de vista os caminhos possíveis que cada bem de capital pode seguir. Né? Se isso é verdade, eu tenho uma complexidade enorme daquele problema locativo. Então a questão é, o que eu faço com os recursos? Será que certos usos dos recursos são mais proveitosos do que outros usos? Não dá para acessar isso sem um guia, então, mas existe uma infinidade, eu vou estar perdido num labirinto de infinitas possibilidades, argumenta Mises. Né? Então, o que eu preciso? Um compasso, né? Uma bússola que diga como que eu faço esse tipo de alocação, como cada agente faz essa alocação. Né? Então, os agentes, os empresários, eles têm que fazer um cálculo dos usos alternativos dos recursos, usando como compasso o sistema de preços. Né? Dentro do sistema de preços tem ali contido informações sobre o custo de oportunidade, o melhor uso alternativo dos recursos. Então, eu posso avaliar se um certo projeto empresarial é proveitoso, é lucrativo ou não. Né, usando o sistema de preços. Se eu não tiver isso, a ênfase vai ser, então, na propriedade privada, que vai gerar, então, pessoas tendo avaliações sobre a utilidade de usos alternativos dos recursos e, bom, e se eu não tiver, então, esses preços que são cheios de significado de escassez, né, refletem informações econômicas atrás disso, eu teria que ter o quê? Ou um Estado no socialismo onisciente, né, que soubesse todos esses detalhes, né, que não existe isso, então na prática eu teria então o abandono da economia racional por uma economia que não teria menor indício de como realizar cálculo econômico. Tá? Então, é significativo o termo que ele usa. Existe uma espécie de divisão intelectual do trabalho. Eu trabalho num setor, brinquedos. Eu sei só sobre demanda, de crianças, quantas crianças eu espero que vão nascer, as tendências da moda de brinquedo. Eu não sei nada sobre usos alternativos do recurso. Eu uso um plástico que é usado numa indústria Y, que eu não tenho a menor ideia qual é. Mas existe uma grande inovação, ocorreu lá, as pessoas querem aquele produto Y que eu não conheço. Eu tenho que economizar o recurso, parar de usar o plástico na produção dos meus brinquedos. Eu não preciso saber de tudo. Então, há uma divisão intelectual do trabalho. Né? Eu olho os preços e os preços me permitem fazer uma apreciação, uma avaliação do uso daquele recurso. Bom, já no artigo original já temos uma ênfase que isso é importante conforme... Bom, eu tenho lá na teoria do equilíbrio geral os 3 fundamentos da economia. Eu tenho as preferências. Eu tenho as tecnologias, como que eu transformo um bem em outro. Eu tenho os recursos disponíveis para serem transformados. O problema é como usar os recursos para atingir aqueles fins, né, de forma descentralizada. Né? Bom, se o problema fosse sempre o mesmo, esse problema seria irrelevante. Tá? Então, aqui começa a ter o conflito com a teoria de equilíbrio estático. Né? Esse problema é relevante quando eu tenho mudanças nessa estrutura de dados básicos da economia, quando as preferências mudam, os recursos se alteram. Né? Eu tenho que tomar decisões sobre o que fazer agora com os recursos, fora do equilíbrio. Né? Bom, mas a resposta
da Mises, a tentativa de resolver o problema, foi o que a gente conhece como socialismo do mercado. Tem primeiro um debate do Mises em alemão, contra autores de influência basicamente marxista, e o debate em si foi de Hayek contra autores neoclássicos na Inglaterra. Né? E cada autor que está nessa lista revela um padrão interessante. Eu tenho uma visão austríaca de como funcionam os mercados, uma visão neoclássica de como funcionam os mercados. Enquanto os dois explicavam o funcionamento dos mercados reais, não se percebem as diferenças. Mas quando eu tento suplementar o mercado, fazer um mercado artificial, a falta de realismo da teoria, que se concentra puramente em relações funcionais de oferta e demanda, passa a ser inadequado, esse irrealismo. Cada autor que eu estou citando aqui vai tentar criar uma alternativa de socialismo que vai ser criticado. Você não está levando em conta tal aspecto da realidade. Daí modifica-se o modelo e faz, na verdade, um recuo, introduz um novo elemento de mercado. Um crítico austríaco, vai lá e fala, não, mas você não está levando em conta tal aspecto importante do funcionamento dos mercados. Como que o mercado resolve o problema locativo, melhor dizendo. Daí o sujeito vai lá e modifica o modelo, relaxando o modelo, se afastando do planejamento central e se aproximando de um modelo mais parecido com o mercado. Até no final da historinha, nós vamos ter socialismo com bolsa de valores, que vai chocar boa parte de alguém que não entende de economia, vai falar socialismo com bolsa de valores. Tá? A gente vai chegar até lá. Né? Tá, então, o que sobrou do socialismo lá. Tá? Então, a diferença metodológica aqui é usar a teoria econômica não para explicar princípios de funcionamento de uma sociedade, mas sim para construir um mercado artificial. Então, a única citação que eu gostaria de colocar é essa. Né? Um desses autores, o Dickinson, escreve isso daí que está escrito aí. Né? A sociedade capitalista, com seus desvios do equilíbrio devido à desigualdade de renda, a ignorância mútua dos empresários, é uma aproximação imperfeita da teoria ideal. Né? O sistema econômico de equilíbrio descrito pelos autores, Bombaverk, Wieser, Marshall, Cassel, não são descrições da sociedade presente, mas visões proféticas da economia socialista do futuro. Né? É aquela coisa, eu tenho a teoria da competição perfeita construída para explicar o mundo. A teoria é uma simplificação, toda simplificação teórica é muito pobre em relação à realidade, à complexidade da realidade. Bom, ele tenta substituir a realidade pelaquela simplificação. Bom, se a realidade não dá certo, não é parecido com a teoria, eu tenho que forçar a realidade aos moldes da teoria. Eu preciso deitar a realidade no leito de Procusto da teoria da competição perfeita. Né? Então, essa é a tentativa do socialismo de mercado, que vai fracassar justamente por irrealismo dos pressupostos da teoria tradicional, que não consideram os aspectos fundamentais do funcionamento do mercado. Se abre um livro de microeconomia, não existe uma única menção à ideia de propriedade privada. E será que isso não é relevante para explicar o funcionamento dos mercados? Por exemplo, né? Pego várias, 1000 páginas, eu desafio a vocês contarem quantas vezes a palavra propriedade privada aparece. Acho que 2 ou 3 vezes, num contexto que a gente vai discutir mais para frente. Tá? Tá, então, esse é o que está sendo dito aqui. A questão metodológica é a cruz para entender o debate, na minha opinião. Né? Tá? Bom, primeiro vamos ver brevemente as tentativas de solução. Né? Primeira coisa, o Dickinson. Vamos fazer o seguinte. O socialismo, de novo, estatística é coisa de liberal, não, estatística é coisa de comunista. Né? Numa sociedade planejada, eu teria que ter um exército de estatísticos medindo os fundamentos da economia, quais são as preferências, quais são as tecnologias, quais são os recursos. Coloca tudo num sistema de equações, de milhares de equações a milhares de incógnitas, e eu chego a preços que informariam quão escassos são os bens e, portanto, eu vou saber quanto deve ser produzido de cada bem. Não tem propriedade, não tem troca, não tem mercados, não tem lucro, mas aqueles preços são ficções contábeis que revelam quão escassos são os bens e sai diretamente o resultado do sistema é quanto eu devo produzir de cada bem, levando em conta os usos alternativos do recurso. Claro, nós vamos ver... Bom, a complexidade que o Mises e depois o Hayek vão falar é negada. Não tem complexidade, simplesmente a competição leva à rivalidade e a rivalidade as pessoas mantêm um segredo. O socialismo teria as paredes de vidro. Né? Então, isso faz lembrar aquelas ficções totalitárias, né? Que nem o livro Nós, né? Que as pessoas viviam em paredes de vidro para serem vigiadas. Aqui a parede de vidro serve para outra coisa, né? Para você enxergar os dados, não tem segredos industriais. Então, é uma negação, uma volta à ideia marxista, uma complexidade do problema econômico. Né? Então, uma reação marxista, de fato, é de Dobb. Dobb vai falar, é bobagem, soberania do consumidor.
Não interessa o que as pessoas querem. Pergunta para um nutricionista quantas calorias você precisa por dia, multiplica pelo número de pessoas, está aí as necessidades. Né? Quer dizer, mostra a simplicidade do problema econômico. Você tem uma citação literal dessa em Engels, companheiro de Marx. Aqui o argumento é mais ou menos o mesmo, de Dobbs. Né? Mas o Lerner, que é um economista neoclássico, e o mais brilhante deles aqui da discussão, ele vai falar isso não é irrelevante. Né? Você está substituindo a preferência dos consumidores pela preferência do único consumidor da sociedade, que é o ditador. Né? O ditador ele vai decidir quais são os fins. Então você tem que, da mesma forma, alocar os recursos escassos aos fins alternativos daquela entidade. Não importa se é uma assembleia democrática, se é um xamã que joga borifa, vapores, não sei o quê, ou se for um ditador. Seja lá qual for o sistema locativo, eu tenho alguma preferência. Então eu tenho que alocar isso, o problema subsiste. Né? Bom, a solução mais clássica, que a mitologia da história do pensamento econômico coloca como refutou o Mises, foi a proposta do Lang. Claramente, não dá para se pegar aqueles dados todos da economia. Aquele exército de estatísticas não é uma coisa viável. Então essa proposta vai tentar relaxar isso. Vamos então, em vez de suprimir os mercados, simular os mercados. Imagina que o Stalin, então, funciona o papel do leiloeiro valrasiano, que é aquela figura da teoria neoclássica. O sujeito fala, todos os bens da economia custam R$1. A Ferrari custa R$1, um ioiô custa R$1, o teu salário é R$1. Das pessoas, quanto vocês querem produzir? Bom, todo mundo quer comprar Ferrari, ninguém quer comprar um ioiô. Né? Daí eu computo o excesso de demanda e o excesso de oferta dos bens. Quanto está faltando, quanto está sobrando dos bens. E vou ajustando os preços até que eu chegue em um preço artificial de equilíbrio. As firmas vão dizer quanto querem produzir baseado em regras de minimização de custo. Eu vou produzir, bom, dado aqueles preços arbitrários, quanto custa produzir cada coisa, e mais tarde é uma modificação, para dizer, eu produzir enquanto o ioiô for mais barato do que R$1, que foi o preço do ioiô, eu produzo o ioiô, daí eu paro. Tá? Então essa é a regra. As firmas não vão maximizar lucro, não vão, segundo a teoria neoclássica, não vão ter atividade empresarial, elas vão seguir regras contábeis, de minimizar custo, basicamente. Tá? Bom, isso também vai ser sujeito a críticas. Né? Bom, esse autor imagina que você precisa reajustar os preços uma vez por ano, talvez. Talvez colocando num supercomputador, você coloca essas informações e faça uma rodada de um grande leilão, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano. De novo, é uma compreensão muito pobre da necessidade de alocação econômica ao longo do tempo, em tempo real, na verdade. Né? Então, Durbin, que é o melhor autor desses daí, mas é pouco conhecido porque quem faz a história é o Oscar Lang, né? Vai perceber isso e vai pôr uma coisa mais descentralizada ainda. Não, os preços são modificados no dia a dia, eles são descentralizados, então é mais uma concessão. Né? Quem determina os preços não é mais o governo. Então, os preços são determinados por cartéis que operam, são firmas estatais que operam cartéis em cada um dos setores da economia. Só que, na constituição deles, eles têm que pautar suas decisões pelas regras da teoria neoclássica, minimizar custo médio. Tá? Então, não importa, para quem não estudou economia, esses gráficos aqui, mas seria um ponto nesse gráfico que reflete custos, eu tenho que produzir segundo essa regra. Né? Uma regra de minimização de custos. Né? Então é a solução ainda mais frouxa do Durbin. Né? E tem, finalmente, a crítica do Lerner, que esse gráfico eu não vou ter nenhuma esperança de explicar. Né? Eu pelo menos coloco a respeitabilidade, isso aí deve ser difícil o que está atrás disso. Né? Bom, mas, em todo caso, ele vai corrigir a consistência lógica dessas propostas, dizendo não interessa minimizar custo. Minimizar custo produz zero, você minimiza custo. Né? O que é importante é a relação entre o benefício e o custo. Quanto estou disposto a pagar e qual é o uso alternativo do recurso, que é o custo de oportunidade. Então a regra deveria ser, produza enquanto o preço for superior ao custo marginal, o custo de uma unidade a mais. Essa deve ser a única regra que deve ser levada em conta nessa brincadeira de mercados. E a outra contribuição dele vai ser, não importa as instituições. Se o problema existe, de similitude formal, então tem solução. Então vão existir mercados no socialismo. É a posição dele.